Mais um 30 toda quinta para vocês hoje. Um bate-papo sobre contágio ou contamina. Vamos falar um pouco sobre esses dois temas ligados à marca pessoal e ao marketing também, né? Uma coisa está conectada à outra. Lembrando a vocês que lá no nosso site tem coisa nova, dá uma passadinha lá, dá uma olhada lá, que vocês vão ver algumas novidades que estão surgindo, da agenda de cursos, e a gente está lançando também uma informação que está lá na home, que logo logo a gente vai dar a parceria de quem é, com quem vai ser feito, um projeto novo, um projeto diferenciado, que nunca foi feito no Brasil, tá? Que é o Pessoa 5.0. Dá uma passadinha lá no nosso site, se cadastra para esperar a chegada das informações. Já para o próximo, provavelmente próximo mês, a gente já vai estar dando aí informações sobre como se inscrever para esse projeto, tá? Opa, Olá, dona Dulce. olá. Vamos lá. Bom, vou começando a bater o nosso papo aqui sobre, hoje falar sobre contágio ou contaminação. Você contagia ou você contamina? Não é, Dulce? É verdade. Hoje, primeiro que assim, né? Essa é uma palavra, são duas palavras que, na verdade, trabalham dos dois lados. Então, vamos definir contagia como algo positivo e contamina como algo negativo, né? Uhum. Porque aí a gente começa a entender um pouco mais sobre esses dois temas. Agora, isso tem um baita efeito na vida da gente, né, Dulce? Não só na nossa, como também na do outro, o quanto impacta, né? É uma coisa bem difícil falar de conviver com pessoas tóxicas, né? Porque as pessoas tóxicas, elas mexem com as nossas emoções mais angustiantes. Elas mexem com o medo, com a raiva, com a angústia. Então, a gente sempre pode ter pessoas tóxicas ao nosso redor. Mas nós também, em algumas situações, podemos ser tóxicos. Pois é. Aquele dia que você acorda meio de ovo virado, não dormiu bem e você está de mau humor. Tipo o que aconteceu comigo hoje. Né? E aí você acaba involuntariamente sendo tóxico e contaminando. É aquela velha historinha, né? Uma laranja podre apodrece um cesto, né? Eu nem diria que é involuntariamente, Paulo. Eu acho que a pessoa pega um padrão e ela não se percebe. Ela até tem consciência que ela está sendo inadequada, mas ela não imagina, ela não tem a consciência do outro. Quando a pessoa entra na toxicidade, ela até sabe que ela não está, para ela não está no seu melhor dia. Mas ela não entra, ela não tem a consciência que lá do outro lado tem uma pessoa que está sendo afetada de alguma maneira pelo comportamento dela. Então, o grande problema da toxicidade é essa falta da consciência social. E eu acho que isso também, não só tem, acho que isso entra também um pouquinho na questão é, do próprio perfil, né? A gente não conseguir olhar como isso impacta a outras pessoas, né? Também. Você está estudando isso um pouco mais a fundo no que na questão do mestrado, né? Essa questão da toxicidade, do que impacta também, né? Não, mas eu diria que todos os perfis podem ser tóxicos. Não existe isso. Todos Com aqueles certeza. perfis que a gente falou tanto, todo mundo pode ser tóxico ali, né? Não tem essa diferença. A diferença que eu falo é assim, a gente não tomar consciência do outro. Então, assim, para a gente ter uma ideia, né? A toxicidade, quando você, por exemplo, dá um feedback para uma pessoa, assim, sem tomar consciência de quem ela é, dá aquela coisa assim, o que acontece? Para o outro, o sentimento, a dor de uma atitude tóxica, o cérebro entende exatamente igual como a dor física. A dor emocional é a dor física. É muito próxima. Então, o medo, a ansiedade, aquela coisa toda, desperta a mesma dor que a dor física. A gente pode dizer que esse, esse humor, essa forma como a gente age e reage, isso poderia ser um contágio. Ele pode desencadear tanto com emoções positivas,
quanto pode também prejudicar, tanto num relacionamento profissional, causar danos e tudo mais, né? Então, a gente está falando muito, né, Paula? A gente resolveu falar dessa toxicidade, porque nesse ambiente da pandemia, a gente tem tido muita toxicidade, né? Pessoas até que nem eram tóxicas se tornaram tóxicas. E a gente tem muitos líderes nesse processo tóxicos. E a liderança tóxica é um problema seríssimo. Porque você cria envolvimento, você cria um ambiente na sua equipe de medo, de que a pessoa não sente prazer em estar ali. Então, a pessoa não se engaja, ela não tem vontade de fazer e ela leva aquilo para outros ambientes. A gente usa uma frase, né? Marcas marcam marcas. Porque assim, eu faço algo negativo para você e isso toma... Por que a gente diz isso, né, Paulo? Vamos contar para eles. Na verdade, acho que eu ia até te pedir, mas depois eu vou pedir na sequência, eu vou pedir, você que está sempre aí na consultoria, depois se tem algum case que você possa contar, sem logicamente, que não te dê problema algum, contar algum case que você tenha visto no mundo corporativo dessa toxicidade. Mas eu acho que quando a gente fala marcas marcam marcas, né? Essa questão de contagiar positivamente ou, na verdade, você ser tóxico e contaminar. Eu acho que é a experiência que a gente gera para as pessoas, né? Como a tua marca impacta a marca do outro, a forma como eu interajo vai fazer com que a experiência desse meu relacionamento, desse meu público, vai definir aquela imagem percebida, né? O primeiro momento das pessoas lembrarem da gente. O Paulo é uma pessoa XPTO, né? Quando eu falo do Paulo, eu lembro desses atributos, né? Quando eu falo do fulano, do Cláudio, eu lembro desses atributos. A gente começa a fazer menção exatamente pela forma como nós contagiamos as pessoas. E quando a gente contagia de uma maneira negativa, a gente libera o cortisol, que é uma substância que a gente tem aqui dentro. E esse cortisol, ele faz o quê? Ele leva a posição ao estresse. E o estresse, gente, cai cabelo, dá dor de cabeça, dá dor de estômago. O estresse traz N sintomas secundários. E o estresse também leva a uma coisa que não é só o medo, é a ansiedade. E qual que é a diferença de sentir medo e de sentir ansiedade? A diferença é o seguinte: o medo é agora, por uma coisa que está acontecendo. E a ansiedade é uma ameaça. Eu antecipo alguma coisa que eu nem sei se vou acontecer, se vai acontecer ou não. E na pandemia, a gente está tendo muitos casos de comportamentos ansiosos. A gente não sabe e fica naquele... E isso também gera. E muitas vezes a gente tem ao nosso redor, ou no trabalho, liderança, ou colegas de trabalho, que são pessoas que estimulam esse medo, essa ansiedade, esse ambiente ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, que a marca marca a outra, tanto de maneira positiva quanto negativa. E, gente, não adianta ficar falando só dos outros, não. A gente precisa olhar também para... fazer esse caminho de volta, porque a gente também pode não se dar conta, mas também a gente está marcando várias pessoas de maneira negativa. E esse efeito negativo, ele vai aumentando, porque a pessoa leva uma dessas, aí ela conversa, isso vai repassando. É que nem uma corrente do mal ou do bem. No Rio tinha o poeta, né? O gentileza gera gentileza. E assim, a forma que ele explicava era exatamente essa, que as marcas vão marcando as outras que vão gerando ou coisas positivas ou totalmente negativas. Eu tenho um caso interessante, Paulo. Uma vez a gente estava discutindo, estava fazendo um trabalho, foi no Rio, e a gente estava discutindo com as pessoas essa questão da gentileza, a importância disso, como que se, vamos supor, ele saísse do trabalho, chegasse na casa dele, ou mesmo na hora que ia pegar um ônibus, se uma forma agressiva, de desrespeito, empurrando o outro, tudo isso a gente estava marcando. E aquela pessoa que desbarrou, empurrou, disputou o lugar, ela também ia levar aquela coisa negativa para casa. Aí chegou um garoto e falou assim: Dulce, olha, eu falei tudo. Eu saí daqui e comecei a praticar tudo que você falou. Realmente eu vi, você sorri, a pessoa sorri.
Só que na hora que eu fui ajudar uma pessoa a pegar uma sacola, ela já achou que era assalto, de tanto que as pessoas não estão acostumadas com esse tratamento. Ele foi ajudar uma pessoa dentro de um ônibus no Rio e a pessoa achou que era um assalto. Por quê? Porque não é uma prática habitual. As pessoas não estão, a gente se desacostumou, né? E eu fico muito preocupada quando eu digo isso, porque a gente foi perdendo algumas coisas assim, muito básicas, algumas habilidades sociais muito básicas. E agora a gente ficou fechado. Será que quando a gente começar a sair, como que você imagina, hein, Paulo? O que nós vamos aprontar? Se nós vamos ficar tudo tóxico, ser tudo neurônio espelho para o mal. Você falou uma coisa, eu estava aqui lembrando, né, antes de responder. A gente tem essa questão a neurociência explica, né? A realidade, o cérebro não consegue, né, distinguir essa questão do que é realidade ou não. A emoção para ele é a mesma coisa. Então ele entende tudo como a mesma situação. Eu acho que quando a gente sair, né, teoricamente, né, tá todo mundo saindo aí, principalmente muita gente saindo sem máscara, mas a hora que a gente voltar para esse convívio mais estruturado, eu acho que a gente sim vai trazer uma toxicidade e a gente vai ter que tomar um cuidado muito grande, porque a gente ficou por muito tempo, a gente está falando aí está indo para 1 ano e meio quase aí nessa história, onde grande parte está em home office, está enclausurado ou está se resguardando muito e tenso. Então a gente está meio que uma bomba relógio. A gente tem visto em alguns casos, você deve ter visto, também não só na mídia, mas até no dia a dia, você vai no supermercado, gente saindo do prumo por nada, né? Um esbarrão, um cutucão, sei lá, uma forma de falar um pouco mais áspera, e as pessoas não estão tolerando, elas já estão indo para o extremo. Então, eu acho que a gente está num nível de toxicidade muito grande e eu acho que vai ter que ter um belo de um trabalho, quem puder trabalhar o seu interior, né? Muita meditação, muita oração, para poder equilibrar isso, porque a hora que a gente voltar para esse normal e o convívio face a face, isso pode acontecer. Como eu falei, eu usei o termo assim, o involuntário, mas é o involuntário sem a gente perceber o quanto a gente está sendo, talvez, agressivo. E, pessoal, é o seguinte, quem está aí na sala com a gente, pode também falar, vamos aqui, tá? Tem a Gabriela, tem quem mais aqui? Minha amiga Tem a Diana, minha querida Diana. Mônica, a Diana, a Camila, o Silvio. Vamos lá também, gente. Vamos trocar ideia. Aqui o nosso bate-papo, tá? A Mag está aqui hoje também. Então, eu vejo dessa forma, Dulce, que existe uma dor de cabeça pela frente aí. Eu acho assim que nós somos movidos pela nossa experiência, pela nossa prática. E o que eu acho que está acontecendo? As nossas habilidades sociais, que é assim, é o falar, é o respeitar o outro, é o falar o bom dia, essa coisa que a gente lida, quanto mais a gente, por exemplo, uma pessoa que fala bom dia de uma maneira agradável, cada vez que ela fala, um exemplo bem básico, tá? Ela fala bom dia de uma maneira agradável, ela está praticando esse bom dia, ela está praticando a interação. E o que está acontecendo agora? A gente pratica uma interação via tela. E o que acontece? Tem muita gente, não pense que são poucas, que fecham as câmeras. Então, essas habilidades que a gente tinha todo dia e na convivência por exemplo, na convivência no mundo presencial, ela exige muito, porque você vai, você transporta, você espera elevador dentro da empresa, você conversa, você sai para um café, você convive com gente na hora do almoço, você é para reunião. Então, você tinha uma convivência muito intensa, como as crianças também, né? A criança está em todo o seu desenvolvimento das habilidades sociais, emocionais, que começam na infância. E ela também perdeu. Então, nós perdemos muito esse envolvimento, essa prática com algumas habilidades. Ganhamos outras? Certamente. Mas essa habilidade que é humano, que é centrar as coisas na gente, porque vamos pensar muito fácil, né, Paulo? Tudo que tem aí que está acontecendo
nós causamos, ou direto ou indiretamente, nós somos responsáveis. E eu penso sempre assim, nós também somos responsáveis pelas soluções. Então a gente tem que ficar bem forte e principalmente muito equilibrado para o que deve é aqui para frente, que a gente ainda não sabe até como vai essa coisa toda. E amanhã, só fazendo um spoiler aqui, né, Dulce? Amanhã nós temos o Sextou e a gente vai falar com um especialista aí na área de educação e ele vai falar exatamente do impacto que está causando isso na própria educação também, né? Pode falar. E ele é muito interessante, né, Paulo? Porque ele tem experiência desde a criança lá, pequenininho, lá na pré-escola, até ele conhece todo o processo na fase de alfabetização, quando vai para o ensino médio, quando está na graduação, até o MBA. Então ele tem a pessoa, ele conhece os alunos na linha do tempo e os professores também. Então é muito bom o trabalho dele. Além do que, ele é ligadíssimo, ele junta todo esse humano com a tecnologia. É uma pessoa bem interessante. E a gente vê exatamente esses problemas. Acho que assim, a falta de motivação, como que eu posso dizer, o próprio bloqueio das pessoas, né, tem transformado também as pessoas, vão deixando as pessoas mais tóxicas, vamos dizer assim, né? Aquelas pessoas que talvez fossem um pouco mais extrovertidas, num convívio, num contato presencial, vamos dizer assim, no meio online, ela acaba se tornando mais fria. E isso gera também um impacto na comunicação. Né? Então, nós, como marcas, temos que tomar um cuidado muito grande, principalmente nesse momento que nós estamos aqui nessa telinha, porque posso estar até enganado na forma como eu vou colocar, mas a nossa comunicação não verbal, ela também é tóxica. Não é, Dulce? Porque mas certamente. Né? Eu posso estar aqui com... o papo está muito legal, mas eu estou aqui com uma cara meio... Mas certamente, Paulo, às vezes até na forma que a pessoa entra numa reunião online, a forma como ela cumprimenta, porque somos todos pessoas, e assim, quando alguém fala alguma coisa, ela não se dá conta, mas na telinha tem muita gente. Então, e é muito interessante, e a gente tem aqui para cima, a gente não tem todos os outros sinais corporais. Então, se concentra muito nessa questão. E é interessante observar que muitas pessoas tinham dificuldade de falar olhando para o outro. Essa dificuldade também é perceptível mesmo quando a pessoa está online. Melhorou? Não. A gente trouxe aquilo. E tem muita gente que melhorou a comunicação, porque ao mesmo tempo, no começo, que tinha medo, né, toda hora, que começou a trabalhar, então uma habilidade social importante, ela fala agora em vídeo, ela melhora, mas por outro lado, a gente perdeu muitas coisas bem empáticas. Dificilmente, gente, quando eu faço algum trabalho assim, a gente pega muitos grupos que a gente até esquece que está online, mas isso é muito difícil ainda, embora a gente já esteja há mais de um ano nesse processo. Você falou uma coisa interessante, a gente pega grupos, né? Nós pegamos grupos que nem parece que a gente está online, mas aí entra a questão exatamente do contagiar positivamente, né? Então, conforme você coordena todo esse processo, você replica esse positivo, né? Essa coisa boa, né? Não tóxica, para os demais, e você consegue ter a interação, você consegue ter esse envolvimento, esse flow, de que você esquece que tem uma câmera na sua frente e, tecnicamente, está todo mundo no mesmo ambiente. Né? Eu acho assim que a alegria, tem emoções, gente, que contagiam e tem emoções que contaminam. Alegria, bom humor, reconhecimento, prazer em fazer, paixão pelo que faz, tudo isso é altamente contagiante. Não é contagiante, mau humor, agressividade, palavras rudes, falta de respeito, tudo isso contamina, tudo isso é muito ruim. Pessoa que grita, mal-humorada, isso é horrível. Agora, a gente precisa contagiar. Dentro desse contexto, eu acho que tem uma coisa, uma emoção, que assim, é uma das emoções mais, para mim, é a alegria. A alegria é uma coisa altamente contagiante. Chega uma pessoa, brinca, dá uma gargalhada, aquele momento muda totalmente. Então, eu acho que isso, assim, é o que a gente tem de principal. E não importa se está online, offline, isso a gente precisa preservar. Essa coisa bem gostosa das nossas emoções que contagiam e não que contaminam. E vamos lá, né? Mesmo estando na rua hoje de máscara, você pode contagiar
positivamente porque o teu olhar sorri, né? Então, a gente consegue contagiar na forma como a gente expressa esse olhar, né? As pessoas estão carentes disso. Eu acho que assim, uma coisa, eu vejo muito, como acho que uma grande parte aqui pode também morar em condomínio, e a gente vê uma certa frieza nesses relacionamentos do condomínio, né? Elevador ou com o pessoal de portaria. E eu sou muito desse contato de ficar batendo papo, de cumprimentar. Eu não consigo não pedir um por favor, agradecer. E a gente vê nos olhos das pessoas, quando elas não estão acostumadas a receber isso dos outros, como impacta, né? E geralmente impacta positivamente na pessoa até ficar meio constrangida, do tipo, bom dia, boa tarde, porque ela não está esperando, porque não é o normal. Então, acho que a gente precisa mudar esse normal. Faz bem para a gente, faz bem para os outros, para as relações, e é aquilo que eu sempre bato nessa tecla, né? Que experiência você quer causar para as pessoas? Você quer ser lembrado como, né? Como a gente trabalha muito com as questões de marca e marketing pessoal, como que você está fazendo esse seu marketing para que a sua marca seja lembrada? Marcas marcam marcas. Eu quero ser lembrado. Lógico que a gente não vive numa vida onde você está sempre, né, 100%. Você tem algumas alternâncias, mas você precisa ter aí a inteligência emocional para poder, né, trabalhar isso para que, mesmo naquele momento que você não está tão bem, você entender que a forma como você se comunicar vai impactar muito A gente precisa aprender a fazer exercício de levar inteligência para as nossas emoções de maneira geral, né? E uma coisa muito importante nisso é que a gente tem várias oportunidades de observar. Então a gente vai para o supermercado, eu tenho observado muito postura de supermercado, o pessoal fica congelado, se aperta na fila, aquela coisa. Então, assim, então a gente tem observado vários comportamentos de pessoas caminhando, de pessoas no elevador. Por que isso é muito interessante, gente? Para a gente observar o que está acontecendo com o outro, tomar ciência do outro, e também não é para só ficar olhando o dedinho no outro, e olhar para a gente, que o Paulo fala, a gente nem percebe, às vezes nem percebe mesmo, porque a gente está tão focado na gente que a gente não percebe aquilo que a gente impacta no outro. Então, essa coisa de tentar, em alguns momentos, trabalhar uma coisa importantíssima, a nossa flexibilidade. Mas o outro, não. Se o outro não faz, a gente se antecipa e faz. Então, é respeitar essa individualidade, mas principalmente entrar naquela... É o lifelong learning. A gente está num processo que a gente precisa aprender, desaprender algumas coisas que a gente fazia antes e reaprender constantemente. Então, isso é cíclico. E não tem maneira mais fácil do que a gente aprender, é quando a gente consegue olhar para as nossas emoções, mas olhar e respeitar as emoções do outro. Ter a consciência de quem somos, mas também ter a consciência que as pessoas são diferentes da gente, pensam diferente, agem de maneira diferente, têm necessidades diferentes e estão no momento, gente, que é geral, muito mais suscetíveis, muito menos tolerantes, muito mais se sentindo ameaçadas ou ansiosas, uma série de coisas. Então, é um momento muito especial que, se a gente olhar de uma maneira negativa, a gente vai ficar assim, né, mal, vai contagiar. Mas se a gente olhar de uma maneira positiva, ele é uma coisa que traz muito conhecimento, traz muitas possibilidades. É altamente contagiante a perspectiva que a gente possa sair disso melhor do que a gente começou, e não pior. É um experimento extremamente valioso você ter essa percepção do outro, né? E exercitar isso do tipo, será que eu estou sendo, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? Você vê uma situação, hoje nem tanto no banco, mas vamos dizer, num supermercado, numa feira, enfim, numa doceria, e fala, será que eu estou sendo assim? Eu talvez não... Eu preciso prestar um pouquinho mais de atenção para saber se isso não está sendo impactado e transferido para mim, né? Então, aquela pessoa que está tendo um momento tóxico, talvez com um outro, onde eu não estou envolvido, mas eu participo do ambiente, eu posso estar me contaminando. Então, eu preciso aprender a entender, a analisar
e a tentar não me contaminar, porque é aquela tal história, é muito fácil eu falar, ó, tá vendo lá, ó, olha que coisa feia que aquele está fazendo, né, ou que aquela pessoa está fazendo, e eu? Será que eu não estou fazendo, talvez, com outras pessoas a mesma situação? Né? Então, eu acho que isso é extremamente valioso como laboratório para a gente, né? Exatamente. E aí, gente, a gente fala que assim, o que é importante é a gente avaliar cada dia o quanto a gente está contagiando ou o quanto a gente está contaminando. E não precisa, às vezes, ir para fora de casa. Às vezes é na maneira como a gente lida dentro da nossa casa, com os nossos relacionamentos mais próximos, com a falta de paciência com as pessoas, com a maneira como a gente dá, às vezes, uma resposta, ou que a gente nem para dentro de casa agora e olha para o outro e responde. Então, tem várias coisas que a gente precisa, primeira coisa, olhar para cá. E eu vejo muitas pessoas criticando sem máscara, sem isso, sem aquilo. E assim, esse tempo que a gente gasta na crítica, a gente precisa voltar e pensar, alguma razão ele está tendo para agir daquele jeito. Ou a falta de informação, alguma coisa está levando, mas a gente é muito ácido. A gente fica nesse momento muito, a gente contamina mais ainda, porque a gente traz aquilo, fica com raiva e se acha no direito, dono da verdade, de sair para ir espalhando a nossa toxicidade. Quando o momento precisa de tudo, menos toxicidade, precisa de mais flexibilidade, porque a gente não sabe como é que a gente vai sair disso e como vai ficar. A gente, obviamente, tem a esperança que tudo fique melhor, que a gente consiga ter uma vida mais humana, uma vida de mais respeito. Mas a gente não sabe o que espera. A gente está hoje com um número muito alto, 400 mil pessoas perderam a vida. É um número muito, muito alto. É uma coisa assim inacreditável. E a gente não sabe ainda até onde a gente vai chegar. E quando eu digo, gente, eu não penso só no Brasil. Eu penso nessa coisa, nesse vírus que contaminou esse mundo inteiro. E assim, a gente já tem um vírus que contaminou, agora a gente não precisa contaminar mais ainda com emoção negativa. É essa a minha mensagem para hoje. Né? E assim, aproveitar, né, já que a gente já está fechando aqui o nosso encontro, para que você também preste atenção no seu mundo online aí, né? Nas suas redes sociais, o que você está transmitindo também, né? O que a sua marca está transmitindo via as redes aí, né? Você está transmitindo contágio ou contaminação, né? Vale a pena também dar uma analisada para não, de certa forma, também não proliferar essa questão tóxica que a gente está falando. Trazer o positivismo nesse momento difícil que a gente está convivendo. Tem uma luz lá no final do túnel, como a gente diz, né? Um jargãozinho aí, mas a vacina está aí, está vindo, e a gente vai levando da melhor forma possível. Né? E vamos viralizar a alegria, gente. Um bom final de semana para vocês. Quem puder, a gente espera amanhã no Sextou pelo Zoom. Exatamente. 8h30 da noite, Sextou, com o nosso amigo Wagner Tadeu, tá? Falando sobre educação. E também, eu estava falando aqui no comecinho, para o pessoal entrar lá no nosso site. Tem novidade lá, tem agenda de cursos e tem uma novidade na Home falando de um projeto que em breve a gente vai estar dizendo aí, que é o Pessoa 5.0, aonde vai acontecer, como vai acontecer, não é? Gente, até mais. Muito obrigada. Beijo. Tchau, gente. Já super beijo. Já a gente põe no IGTV esse material todo, tá bom? Tchau.